Convido você, meu irmão, minha irmã, venha com a gente adorar a Deus. Venha com a gente exaltar e glorificar o Deus eterno, Deus único, não tem outro. As pessoas inventam deuses aí, criam deuses, mas na verdade não tem outro. É só esse Deus. O Pai do Cristo, nosso Salvador, o nosso Pai, o Criador de tudo, tá? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para a gente orar agora. Orar a Deus. Pai, Deus eterno, Deus querido e todo-poderoso, Deus amado, Deus que é tão bom para nós, Deus que é santo, que é justo, Deus que é fiel, porque não muda. Hoje é de um jeito, amanhã de outro, não. Deus não muda. Senhor, eu quero mais uma vez pedir isso ao Senhor. Já pedi várias vezes e o Senhor fez. Todas as vezes que eu entro neste assunto, o Senhor faz. Eu acho que o Senhor se agrada. Imagino eu, né? Na minha ignorância, na minha fraqueza, na minha humanidade, eu imagino que o Senhor se agrada, porque todas as vezes que eu peço isso, o Senhor me atende. Eu vou pedir novamente. Eu vou pedir pelo meu país, vou pedir pelo meu povo, pela minha gente. Senhor, coloca as mãos, Senhor, por baixo, lá no fundo desta lama, porque a cada dia, Senhor, mais cheira mal esta lama. E eu peço que o Senhor mexa em tudo isso. Tantas coisas lá escondidas, camufladas, encobertas. Traz à tona, Senhor. Traz a luz da verdade. Tudo isso. Mexe nisso, Senhor. Eu sei que nós estamos de passagem aqui. Mas, Senhor, nosso povo está sofrendo demais. Os meus irmãos, as minhas irmãs, eu, estamos sofrendo, Senhor, porque estamos sendo enganados, Senhor. Enganados. Estamos sendo cuidados. As leis estão sendo feitas, o gerenciamento deste país está acontecendo, não por todos, é claro, mas por muitos, pessoas sem moral, pessoas sem caráter, sem honestidade, sem amor ao próximo. Coloca as tuas mãos, Senhor, nesta lama. Levanta isso. Traz à tona aquilo que está escondido, e muita coisa está escondida, 7 chaves. Mas o Senhor vai mostrar. Eu creio que isso vai ajudar, Senhor, o povo a acordar. Mexe nessa lama. Essa lama em tudo aí, porque está cheirando mal, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor e usa-nos, ó Pai,
segundo a tua vontade, segundo aquilo que agradar o seu coração. Esta é a oração que eu faço nesta manhã. No nome do Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todas as vezes que eu peço, Deus faz. Principalmente esse assunto, né? Deus não é obrigado a fazer, claro que não. Deus tem os planos dele. Mas, gente, tem tanta coisa escondida aí. Mas como é que você sabe se está escondido? Você vai ver. Espere, depois você vai falar. Tem compaixão deste povo, Senhor. Vamos abrir a Bíblia, porque hoje nós vamos aprender uma coisa que sempre foi ensinado errado para a gente. Eu, há um tempo atrás, eu preguei um pouco sobre isso, mas eu entendi que eu não preguei completo, né? Eu esclareci um pouco. Mas hoje eu vou trazer um esclarecimento completo sobre isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Gente, achei o óculos ontem, viu? Demorou, viu? Estava aqui embaixo da mesa, caído. Não sei como é que foi parar ali, mas estava lá. Abre aí e leia junto comigo. Mas eu vou pedir uma gentileza para você. Presta atenção no que você está lendo, porque tem coisas que estão enraizadas na cabeça da gente. Quer dizer, estão gravadas de maneira errada. Então, se você não prestar atenção, vai ser mais difícil de você entender. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Antes de eu ler, eu quero levar você a começar a entender já. O versículo 20, ele faz parte de um contexto que começa no versículo 14, que é a carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia não é o nome da igreja, é o nome de uma localidade. Era. Você entender. Vou usar tudo no passado, porque senão eu vou ter que começar a falar, isso ainda existe, essa localidade. Então, era o nome de uma localidade, de um lugar, de uma cidade, de uma região geográfica, tá? Não é nome da igreja. Era a igreja de Laodiceia, a igreja cristã que tinha lá em Laodiceia. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais informação aqui para vocês. Só um instantinho para buscar esclarecer mais ainda. Era uma cidade, Laodiceia, onde se fazia, na época, um melhor colírio para os olhos. O melhor. De todo mundo conhecido na época, em Laodiceia se fazia o melhor colírio. Porque tinha uma água muito boa. Bom, enfim. Então, João recebe as cartas, né? Escreve através da orientação do Espírito Santo de Deus, e esta carta de Laodiceia, quando ele chega aqui no versículo 20, ele diz assim: olha,
Presta atenção, ele não está escrevendo para uma pessoa. Ele está escrevendo para a igreja, para o grupo de cristãos, porque a igreja é isso, um grupo de cristãos, isso é a igreja. Então ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja bem, eu sei que você aprendeu, porque eu também aprendi assim. Eu fui ensinado lá na infância, muitas vezes, né, para alguns, que Jesus está, né, existem até alguns quadros, né, litografias de Jesus assim, aquele Jesus europeu, né, da Idade Média, branquinho, uma pele branca, cabelo castanho mais para escuro, Jesus bonito, de nariz fininho, tudo, batendo numa porta. Você já deve ter visto esse quadro por aí, né? Como se Jesus estivesse batendo na porta de uma casa, dizendo: olha, eu quero entrar na sua casa. Aquele Jesus coitadinho que fica à porta das pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para que deixem ele entrar. Não é? Bom, primeiro que ele não está batendo na porta da casa de ninguém. Oh, ele é Deus. Espera aí. Jesus não está aí na porta da sua casa. Deixa eu entrar. Deixa eu cear com você. Deixa eu te salvar. O que confunde as pessoas é o final deste versículo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, aqui para frente confunde. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso confunde. Confunde quem não presta atenção. Confunde quem não medita, quem não lê, quem não conversa sobre a Bíblia. As pessoas preferem conversar sobre outras coisas, mas sobre a Bíblia não. Eu pouquíssimas vezes fui chamado na casa de alguém: pastor, vem cá na minha casa para a gente conversar um pouco sobre a Bíblia. Pouquíssimas vezes, pouquíssimas pessoas me chamaram para isso: pastor, vem orar. Né? Pastor, vem fazer um culto aqui. Mas poucas pessoas: vamos conversar um pouco sobre a Bíblia. Por causa disso que as pessoas ficam com as ideias erradas. Ficam com as ideias, às vezes, de artistas que pintaram quadros. Ah, ele está batendo na porta de uma casa. Mas está escrito: entrarei na sua casa. Mas antes de entrar na casa, Jesus está querendo entrar num outro lugar. Antes de entrar no seu coração, Jesus está querendo entrar num outro lugar, da onde ele está fora. Botaram ele para fora. É isso que está dizendo aqui. Porque a carta não está sendo escrita para uma família. A carta não está sendo escrita a várias famílias. Irmão, irmã, atenção. A carta é para uma igreja. A igreja de Laodiceia. Jesus está querendo entrar para dentro da igreja. Leia o contexto, leia.
Jesus está querendo ser admitido na igreja. Olha, Jesus está fora da porta das igrejas, batendo, querendo entrar, eu quero entrar aí. E esta carta aqui, por que a gente entende que esta carta, claro, fala da igreja de Laodiceia, mas ela é específica para a igreja para a nossa igreja, a igreja de hoje. Porque na igreja de hoje Jesus está fora também, assim como estava na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, assim como a igreja de hoje, fechou a porta ao cabeça da igreja. A maioria. E eu falo isso, gente, há anos. A maioria das igrejas não tem Jesus. E como está aqui na carta, a maioria das igrejas estão convencidas da prosperidade, das curas, dos milagres, das campanhas. Mas Jesus foi deixado do lado de fora. Jesus, na maioria das denominações, é um estranho. Aqui está dizendo assim: se você me deixar entrar para dentro da igreja, aí eu vou na sua casa cear com você. E você vai cear comigo. Mas antes de eu ir para a sua casa, eu preciso estar dentro da igreja. É isso que ele está dizendo. Se você ler as cartas, né, as 7 cartas, você vai ver que a maioria delas tem elogio, tem reclamação, tem crítica, tem uma ordem, ou tem ordens, né? Mas esta igreja de Laodiceia, assim como a igreja co-irmã, eram igrejas espiritualmente mortas. A igreja de Sardes também, morta. Igreja morta. Jesus, leia as cartas. Jesus não traz nenhuma aprovação à igreja de Sardes e nem de Laodiceia. Não tem nenhuma aprovação. Nas outras ainda tem. Mas Sardes e Laodiceia não tem aprovação. O pessoal de Laodiceia, eles eram muito autoconfiantes. Eles tinham uma justiça própria. E a espiritualidade deles era fundamentada em homens. E o pior de tudo isso é que eles não conseguiam ver essa condição miserável que eles viviam. Então não pense você que Jesus está na porta das casas aí como um coitadinho, como um mendigo pedindo para entrar, não. Jesus está querendo entrar para dentro da igreja, aonde não deixam ele entrar. Não permitem a entrada de Jesus para dentro da igreja. E você vê que Jesus, é isso que eu quero que você entenda, Jesus era um cara duro. Pensa que Jesus era não. Jesus era duro, era firme. Olha o que ele fala aqui.
conheço as obras que você realiza. Você não é quente nem frio. Se você fosse frio ou se você fosse quente, até que seria bom. Mas você é morno e não é nem quente nem frio. Então, porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Olha, Deus está dizendo, olha, vocês me causam nojo. Eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Ah, vocês não precisam de nada, vocês estão bem. Mas na verdade vocês são infelizes. Porque vocês não conseguem ver que vocês são miseráveis. Vocês são pobres, cegos, nus. Esse é o grande problema. Quando a pessoa não consegue ver como é que ela é, como é que ela está. Ela não consegue. Naquele estado orgulhoso, satisfeito de si mesmo, ela vai se afundando espiritualmente na cegueira. São igrejas inúteis para o reino de Deus. São igrejas que trocam a justiça falsificada pela justiça verdadeira, genuína. Apocalipse 3,18, lê aí. E Jesus é tão bom, firme, duro, quando necessário, mas ele é tão bom que no versículo 19 de Apocalipse 3, ele chama esta igreja ao arrependimento. Ele chama esta igreja a ser zelosa. E esta igreja que existiu, nós somos uma cópia dessa igreja. Igreja que só pensa no material, no físico, no bem-estar, que promove bem-estar material e físico. Por causa disso que o apelo de Jesus foi sincero e foi urgente. Por causa disso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro, presta atenção no que está escrito, ele está dizendo, se alguém que está aí dentro dessa igreja, que faz parte dessa igreja, ouvir a minha voz e abrir a porta, agora ele fala, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não está falando que ele está batendo na porta da casa dos outros, ele está batendo na porta da igreja. Agora, se alguém lá dentro fala, meu Deus, como a gente diria assim, se cair a ficha de alguém lá dentro, Jesus não vai ficar lá dentro da igreja quando as pessoas vão embora. Ele vai junto com aqueles que ouviram a voz dele. É isso que ele está dizendo. Eu vou lá, eu vou cear com você, quer dizer, eu vou ficar na sua casa com você, você vai ficar comigo. É um apelo para a igreja, mas ao mesmo tempo é um apelo pessoal, porque ele está dizendo, se alguém, será que alguém aí de dentro vai ouvir minha voz? Você viu que ele usa, né? É interessante essas coisas, estudar isso, parar, pensar, porque ele fala para uma quantidade de pessoas e de repente ele fala, será que um daí vai me ouvir? Alguém? Ele?
Porque ele entende, se uma pessoa me ouvir, esta pessoa pode fazer com que os outros me ouçam também. É claro, o desejo dele era que a igreja toda de Laodiceia e a igreja do nosso tempo, né? O nosso desejo não é que uma pessoa, é que toda a igreja responda e abra a porta para Jesus. Mas cabe aos indivíduos decidirem. Por que Jesus está para fora? Porque os indivíduos aceitam. E eu quero que você entenda, eu não estou misturando as coisas, eu estou tentando trazer exemplos para ficar mais fácil para você entender. Por que nós estamos no país todo nessa draga que a gente está? Por quê? Porque nós estamos agindo do jeito que a gente age nas igrejas. Do jeitinho que a gente age nas igrejas, nós estamos agindo nas outras áreas das nossas vidas, inclusive na política. Se está errado na política, como é que vai estar certo na igreja? Se está errado na igreja, como é que vai estar certo na política? Jesus sabe, é óbvio que ele sabe que nem todos vão responder ao convite e abrir a porta para um relacionamento com ele. Como aconteceu lá em Laodiceia, muitos daqueles que viviam lá em Laodiceia e frequentavam a igreja escolheram não dar ouvido, preferiram não dar ouvidos, continuaram com seus corações endurecidos, permaneceram cegos, preferiram aceitar a falsa justiça. Dá uma lidinha em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. E Jesus diz para esse povo aí: olha, nunca conheci vocês, se afastem de mim. Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Infelizmente, não vão entrar, simplesmente não vão entrar no reino dos céus. Se o arrebatamento acontecer hoje, e eu quero não estar aqui para dizer, olha, bem que a gente estava falando a respeito, né? Não quero. Mas muita gente vai ficar. Alguns talvez se lembrem, porque eu não sou o único a dizer isso. Existem uns pouquinhos aí que dizem isso, a maioria não quer saber. A maioria das igrejas não serão arrebatadas. A maioria das pessoas das igrejas não serão arrebatadas. Vai reclamar com quem depois? Durante o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, antes dele ascender aos céus e derramar por sobre o seu povo o Espírito Santo, Jesus fez um grande esforço ministerial para demonstrar que a justiça chega até nós como um dom
somente pela fé. Está na Bíblia, viu, irmão? Irmã, eu não estou... Só se abrir aí e ler Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. Você pode ler também 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E aproveita o embalo e lê Efésios, capítulo 2, versículos do 4 ao 8. E ter a justiça de Cristo pela graça, através da fé, é a única maneira de se entrar no reino dos céus. Então, eu quero que você entenda isso para o seu bem-estar espiritual, emocional e físico, que quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, ele estava convidando os membros da igreja de Laodiceia a reconhecer a sua miserável condição espiritual e receber o autêntico dom da salvação. E ele continua fazendo isso na igreja de hoje. Uma igreja perdida. Uma igreja de fato muito bonita. Tem igrejas lindas, né? Arquitetonicamente bonitas. Tem tudo lá, menos Jesus. O que a igreja precisa entender é que nós somos ou devemos ser absolutamente dependentes de Cristo. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Se você não é dependente de Cristo, você é autoconfiante, resolve tudo, não sei o que. Eis que estou à porta e bato. Jesus está pedindo, está mandando um convite de comunhão. Jesus, meu irmão, minha irmã, não é o pastor, o diácono, o bispo, sei lá o nome que eles usam aí. Presta atenção, acorda para a vida. É Jesus que tem a chave do reino dos céus, não é homem nenhum. Mateus capítulo 16, versículo 19. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 3, versículo 7. Jesus está chamando a igreja. A igreja. Eis que estou à porta e bato. Não é na casa de ninguém que ele está lá batendo como um sem-teto, como um mendigo. Não é. Ele está na porta da igreja. Isso aqui é comigo. Porque a carta é para uma igreja, não é para uma pessoa. A carta não é para uma pessoa, é para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, aí ele começa a se referir à possibilidade de uma pessoa lá dentro, uma família, ouvir a voz dele. Aí ele vai com essa pessoa. Nós não somos. Aí ele quer ser templo na vida dessa pessoa. Mas ele chama todos a ouvirem.
Não é só uma pessoa, todos nós precisamos ouvir a voz dele e abrir a porta para que ele possa compartilhar uma união íntima conosco. Jesus garante que, se as igrejas ouvirem a voz dele e abrirem a porta delas, que é uma porta pequenininha, ele vai abrir a grande porta da vida eterna e recompensar. Qual vai ser a recompensa que nós vamos ter? Primeiro, a vida eterna. E nós vamos governar com ele no céu, sem injustiça. Mas precisa abrir a porta. Ah, pastor, irmã, quando você é o único que quer abrir a porta, ninguém mais quer abrir, vai para um outro lugar de porta aberta para Cristo. Vai para um lugar de porta aberta para Cristo. Se ninguém quer, você vai ficar lá. Agora, você, eu, qualquer pessoa, a gente só vai ter condição de saber se essa igreja tem uma porta aberta para Cristo ou não, conhecendo a Bíblia. Senão, porque a maioria acha que está tudo bem, está tudo certinho, é assim mesmo. Irmã, uma coisa é simples demais. Irmã, o que acontece, o que se fala, o que você vê, o que você é obrigado ou constrangido a fazer, Jesus pediu para você? Algum apóstolo pediu para você? Na Bíblia fala sobre isso para a igreja? Tem alguma retratação dessas coisas na Bíblia? Olha como é simples. As pessoas fecham a porta porque elas querem mesmo. Porque elas querem se apoiar num homem, que comedor de arroz e feijão, ovo frito. E as pessoas acham que ele é o bambambam. Aí e a gente vê isso toda hora, né? Idolatram o homem e colocam Jesus para fora. É aí que ele está batendo. Olha, me deixa entrar. Ah, não, aqui eu já tentei, ninguém quer deixar Jesus entrar. Então saia você. É simples o negócio. Você vai ficar num lugar que você já sabe que Jesus não vai entrar. Saia você, vá você para um lugar onde Jesus está. Saia você. Por causa disso que para ser cristão tem que ter coragem. Não pode ser frouxa, Maria mole. Para ser cristão tem que ter coragem. Se você não tem coragem, capaz de você ficar com medo no dia do arrebatamento, Jesus chamando, você ouvindo a trombeta. Se você é frouxa, é capaz de você falar, eu não vou não. É capaz de você não querer ser arrebatado ainda. Meu Deus do céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso e Eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso que o Senhor mostrou para a gente hoje. Como nós aprendemos coisas erradas. E a gente fica com esse engano, né? Achando que está tudo certo. Mas é porque a gente não lê direito a palavra. A gente lê, depois lê outra coisa que alguém falou que é daquela forma e a gente não quer discutir. Fica quieto.
Aceita como verdade. E isso a gente faz na vida toda. Por causa disso que estamos em todas as áreas deste país à bancarrota. Mas ajuda-nos, Senhor, do jeito que o Senhor chamou, olha, se vocês mudarem de vida, vocês estarão comigo. O Senhor está chamando hoje para a gente mudar, para a gente deixar Jesus entrar na igreja primeiro. E se ele entrar na igreja, ele acompanha todos que estão lá dentro da igreja, até as suas casas, ceia com eles, e nós ceamos com ele também. Grato, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Te louvo e te agradeço. E continua, Senhor, com a sua mão no fundo desta lama, remexendo em tudo isso. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.